João capítulo 6, versos 1 ao 14, texto bíblico que nos servirá de base para a reflexão desta manhã. A história, a narrativa da multiplicação dos pães e peixes. Esta é uma das poucas narrativas que aparecem precisamente nos 4 evangelhos. De alguma maneira, os 4 evangelistas fizeram questão de narrá-la, de enfatizá-la, para trazer à tona o poder que Jesus tem de suprir em compaixão a necessidade da humanidade, do indivíduo, mas os meios pelos quais Deus pode e quer fazer isso, usando o improvável, usando o pouco, usando o menor, mas nas mãos de Deus, tudo isso se transformando em tudo para que o reino de Deus se manifeste. João capítulo 6, versos 1 ao 14. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus respondeu: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. A narrativa da multiplicação dos pães e peixes traz à tona a verdade de que o reino de Deus se realiza na contramão das evidências do mundo em que vivemos. Os indícios da sociedade, a capacidade da razão e o comprometimento de todas as possibilidades humanas não são suficientes e algumas vezes sequer necessárias para que o reino de Deus se manifeste e a compaixão que há no nome de Jesus se revele à humanidade. Evidentemente que nesse texto, bastante conhecido da maioria dos irmãos, muitos de nós aprendemos desde pequenininho com canções da EBF, na Escola Bíblica Dominical, o milagre de Jesus ao multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, cujo próprio número é controvertido, porque a Bíblia fala de 5.000 homens, dando a entender que contavam-se apenas os homens, o que seria então que pelo menos o dobro de mulheres e mais algumas crianças, muitas crianças, e alguns propõem que, na verdade, este milagre aconteceu diante dos olhos de cerca de 12.000 pessoas, pelo menos. Mas para mim tudo isso são especulações e são realidades numéricas que podem nos impressionar, mas que aos olhos de Deus, números não impressionam o coração de Deus. O que impressiona o coração de Deus, no sentido de movê-lo a revelar-se plenamente e a manifestar diante da necessidade da humanidade a sua resposta, é o que ele encontra no nosso coração. O texto diz que Jesus olhou a multidão e teve compaixão. Mais uma vez, esta compaixão é movida pela necessidade das pessoas.
O texto diz que aquela multidão seguia a Jesus já há algum tempo. E Jesus ensinando, falando, realizando sinais e maravilhas, e aquela multidão atraída pelo nome de Jesus, aquelas pessoas impressionadas com quem Jesus era e o que ele fazia, estavam ali, segundo o texto, já há algum bom tempo, sem voltar para sua casa e sem alimentar-se adequadamente. E por isso, então, diz o texto do versículo 5, que Jesus levantou os olhos, viu as pessoas e teve compaixão delas. É assim que Jesus olha para a humanidade, ainda hoje, diante da necessidade, da carência, diante da aflição que muitas vezes aflige o coração do indivíduo. É assim que Jesus continua olhando para nós hoje, quando temos fome de justiça, quando temos fome de pão, quando temos fome de resposta, quando temos fome de paz, quando temos fome de direção. O Senhor Jesus continua desejoso de manifestar diante desta geração o seu infinito amor, a sua glória incomparável e a sua ação em favor de cada um de nós. A questão é que a maneira como Deus vai agir aqui nos ensina que a resposta estará sempre na maneira como nós nos posicionamos diante deste olhar. Encontramos aqui 3 personagens que, de uma forma muito presente nesta narrativa, são coadjuvantes do milagre de Jesus. Jesus se dirige para Filipe, diz o texto que era para colocar à prova. Ou seja, Jesus como mestre estava sempre tentando ensinar alguma coisa, estava sempre buscando aperfeiçoar a experiência dos seus discípulos. E Jesus então chama Filipe para perto de si e fala assim: olha, o povo está com fome e eu acho que devemos fazer alguma coisa. O que vamos fazer? Filipe imediatamente dá uma resposta. Ele deve ter colocado a mão nos bolsos, visto o saldo da tesouraria dos discípulos e falou assim: olha, 200 denários não dá. E esta é a resposta, ponto final. 200 denários não são suficientes. E ele, na visão dele, ele diz assim, no final do versículo 7, para que recebam um pouco. Ou seja, o homem que mede por baixo, vê a impossibilidade, é pessimista e ainda na sua miséria de entendimento, ainda acha que todas as pessoas deveriam receber um pouco. E Filipe dá uma resposta contundente para Jesus, dizendo assim: o que a gente tem não dá para fazer o que tem que ser feito. Ele estava do lado de Jesus. É impressionante perceber este conjunto de cenários e que a multidão estava atraída por Jesus, pelo que Jesus vinha fazendo, ensinando e falando. E aquela pessoa que estava ali do lado de Jesus, parece-me que deveria já estar acostumado com o jeito de Jesus, poderia ter dado uma resposta diferente, mas ele olhou para si mesmo e disse assim: só temos 200 denários, não dá para fazer. Entra em cena a segunda personagem nessa história, que é André. Diz o texto que era André, irmão de Simão Pedro, aquele que logo no comecinho, ao ser chamado por Jesus, tomou a iniciativa de chamar os seus irmãos para que eles também conhecessem a maravilhosa graça de Jesus. E agora André chega para Jesus e fala assim: olha, tem aqui um rapazinho, mas ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. O que se lê nessas entrelinhas é que André olha para aquele menino, para aquele lanche, não sabemos se foi o menino que se apresentou, ou foi que André, dando aquela revisada, aquela vistoria na multidão, encontrou aquela lancheirinha dando sopa ali e falou assim: opa, acho que isso aqui pode servir para o mestre, ele está com fome. E ele então apresenta aquela possibilidade para Jesus, mas ele mesmo, de uma forma realista e humana, e fala assim: mas o que é isso para tanta gente? Parece que André estava melhorando o cenário, porque enquanto Filipe disse: o que nós temos não dá para nada, André traz alguma coisa para dar a sua contribuição. Parece que agora alguma coisa vai acontecer, mas ele finaliza do mesmo jeito: mas eu não sei o que fazer com isso. Temos alguma coisa aqui,
mas parece que ainda não serve. Queridos, vemos aqui um pequeno menino, um rapaz, segundo essa tradução. Na outra tradução, na sua, talvez esteja a figura de um menino. O fato é que o Evangelho não deixa claro se era um menininho, um adolescente, um jovem, mas de alguma maneira, destacou que era uma pessoa que dependia de sua mãe, que levava consigo o lanchinho do seu dia, que era um lanche apenas para passar aquele dia. E entra em cena esse pequeno indivíduo, que tinha muito pouco, mas que a partir do seu muito pouco, Jesus consegue fazer um grande milagre e suprir e alimentar toda uma multidão. O que muitas vezes acontece entre nós é que nós, movidos pela tendência da nossa geração e do nosso tempo, é muito mais cômodo e muito mais direto agirmos como Filipe e André. E olha que Filipe foi confrontado pela pergunta de Jesus. Até porque doar-se e doar, entregar e entregar-se, é um conceito que não faz mais, muito mais agora, não faz mais parte do tempo em que vivemos. A atitude deste menino se destaca diante daquele quadro. A figura desse rapaz se destaca nesta narrativa, porque não era apenas doar pouco, mas era doar tudo. Não era uma questão de quantidade, muito menos de quantia, porque Jesus já tinha virado a chave dos denários para o pão e peixe. Não é uma questão de quanto em moeda, mas é do que isso significa na sua vida. E no caso deste rapaz, ou deste menino, 5 pães e 2 peixes não eram apenas um pequeno lanche, uma pequena porção de alimento, era tudo o que ele possuía. E nesse cenário destacam-se o oposto da nossa geração e do nosso tempo, porque nós vivemos dias em que a sociedade em que crescemos, em que os nossos filhos estão crescendo, em que você usufrui de todo o cotidiano, de toda a rotina, é uma sociedade pautada num conceito de individualismo. Como diz o ditado popular, o provérbio da sabedoria popular, se a farinha é pouco, o meu pirão é primeiro. E a realidade do egoísmo está presente nos nossos dias porque apregoa-se um conceito de independência. O individualismo exacerbado, exagerado, que mata os outros, em que o conceito de sociabilidade, o conceito de redes sociais, fica no espectro da virtualidade. É o que acontece na internet, mas na realidade, isso não tem transformado pessoas. Ao contrário, estamos escondidos por trás de perfis, estamos escondidos muitas vezes em apelidos e codinomes, e que no fundo e na realidade não nos importamos com o outro. Porque o que impera no coração dessa geração e dessa sociedade é o individualismo que dita a seguinte regra: importa o que eu quero, importa o que eu sinto, o que importa é o que eu penso, o prazer que eu posso ter, e não importo com os outros. Por isso, viver o reino de Deus hoje é um desafio, porque é um confronto, um enfrentamento direto no conceito do reino, que é a entrega, em relação ao conceito dessa geração, que é o tudo para mim. Atrelado ao individualismo, se alguém pensa em doar ou dar alguma coisa, ou entregar alguma coisa em favor do outro, um segundo conceito que domina o coração dessa geração também nos impõe limites. Porque atrelado ao individualismo, a nossa sociedade tornou-se extremamente interesseira. Porque se em algum momento eu penso em dar, qual é a resposta que eu quero obter? Quanto eu ganho com isso? Para tudo é um investimento. O conceito de investimento está à flor da pele. Nós não estamos dispostos a perder nunca, sempre a ganhar. E o que Jesus vem estabelecer no seu reino, e o que Jesus precisa fazer na vida daqueles que o seguem,
Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nos olhamos no espelho, e se queremos ver refletida a face de Jesus, o que precisa dominar o nosso coração é: ainda que eu não ganhe nada. Porque o meu Senhor Jesus me ensinou que se alguém estiver disposto a ganhar alguma coisa, vai perder tudo. Mas aquele que estiver disposto a perder tudo, vai ganhar tudo. Nesta vida, quanto mais na eternidade. Ou seja, no reino de Deus, quem não está pronto para perder, nunca estará preparado para ganhar. Mas a nossa sociedade não consegue seguir o exemplo deste pequeno rapaz, que esteve disposto e entregou tudo o que tinha, sem a preocupação de quanto mais eu vou receber. Jesus, eu vou te dar aqui esses pães e o peixinho, mas se eu puder aumentar a minha cota na distribuição, se eu puder ser o primeiro a receber, eu quero o privilégio, eu estou dando, eu quero então ser o primeiro da fila. E se possível, eu quero receber aquele peixe que vai sair quentinho das mãos do Senhor Jesus. E se eu puder receber um pouquinho mais, afinal de contas, eu sou o principal doador. Eu sou o maior cotista deste investimento aqui do reino. Eu estou dando tudo. E aí, então, o que domina o coração da nossa geração e da nossa sociedade é: quanto eu ganho com isso? Nós dizemos que queremos seguir a Jesus, mas queremos os benefícios, queremos a cota, queremos o privilégio, queremos a honra, queremos os primeiros lugares, os degraus mais altos, queremos os melhores lugares à sombra. E é por isso que nós muitas vezes não conseguimos enxergar e perceber o milagre de Deus fazendo na nossa volta. Porque movidos pelo coração desta geração, nós também temos uma atitude individualista, uma atitude interesseira. E por último, esta geração não consegue vislumbrar a maravilha do reino de Deus, porque além de individualista e interesseira, ela também é insegura. Mas se eu der, eu vou perder e vou ficar sem nada. Se eu der o meu lanchinho aqui, como é que eu vou comer? E a minha fome? Nós vivemos esta tensão do mundo em que vivemos, das crises que os jornais anunciam, do prenúncio de um cenário ruim cada vez pior, do dólar descontrolado, da poupança desvalorizada, da taxa de emprego crescendo diariamente, assustadoramente, das tragédias à nossa volta, e vivemos uma geração insegura, desconfiada. E nós então nos apegamos ao mínimo que nós temos, nos apegamos ao pouco, nos apegamos ao brejo, e nos esquecemos de que o Senhor do reino é aquele que é poderoso para fazer mais, infinitamente mais. Mas o nosso olhar, dominado pelo pensamento da nossa geração, é este, do individualismo, do interesse, do quanto eu ganho e da insegurança. Precisamos das garantias, dos fundamentos, de um futuro próspero. Eu preciso ter o meu imóvel, eu preciso ter a minha previdência privada, eu preciso ter tudo. Eu não posso dar isso, não posso dar aquilo, porque quem vai garantir o meu futuro? O governo não pode garantir nada, muito mais atualmente. O meu patrão não me garante nada. Mas quem garante você? É aquele que está disposto a receber o pouco que se tem, para fazer muito mais por você. No cenário do texto, percebemos a figura de Filipe, que muitas vezes é a nossa figura racionalizada, é a figura institucionalizada, muitas vezes como igreja mesmo. E Filipe e André representam muito bem a igreja aqui, porque eram pessoas que estavam andando com Jesus, ouviram Jesus falar, viram Jesus fazer, testemunharam pessoalmente o poder que Jesus tem, mas na hora que precisaram, como tantas outras, no meio da tempestade, diante de endemoniados, diante de legiões, no meio do perigo, na ameaça de morte, fugiram, se aterrorizaram, e aqui de novo, diante da necessidade do próximo, e mais, diante do olhar compassivo de Jesus para com aquela multidão, eles não sabiam o que fazer. O primeiro olha para o orçamento e fala assim: não vai dar. E há muita gente no corpo de Cristo
que ainda quer olhar o reino de Deus pela matemática do 1 mais 1 igual a 2. Só que quem atua nos bastidores do corpo de Cristo, e que alguns não têm estômago para viver isso, infelizmente, e alguns nem maturidade têm, para enfrentar o que é viver os bastidores de uma igreja, mas é lá que a gente vê os milagres de Deus acontecendo, quando a gente faz as contas e parece que não vai dar, e a gente, como Filipe fala, só 200 denários não é possível. E de fato a matemática nunca fecha, nunca. A gente começa um projeto sem ter nada, só a vontade, só o amor, só o desejo, só a confiança. E quando a gente fala em 5 pães e 2 peixes, representa muitas vezes o nada que nós temos, a não ser aquilo que vai no nosso coração. E quando começamos a dar os primeiros passos, vamos percebendo Deus alimentando a multidão. E no final das contas, no final da contabilidade, ainda tem cestos para serem cheios com aquilo que sobeja, que sobra. Mas muitos de nós assumimos o comodismo de Filipe, de dizer, pega no bolso, bota para fora e fala assim, só tenho isso, não vai dar para fazer nada. Não dá nem para o começo. Mas o Senhor é fiel. E o que eu particularmente tenho aprendido é que quanto menos eu colocar a mão no bolso para fazer as contas do quanto eu tenho, mais eu vejo o milagre de Deus acontecer. Muitas vezes somos como André. André estava diante da possibilidade, mas ele não sabia o que fazer com aquelas possibilidades. Filipe é imediatamente negativo. André é reticente. Filipe diz, não tenho, não dá, não vou fazer. André já faz que esboça uma tentativa. Ele traz o rapaz. Parece que ele viu alguma possibilidade, mas quando ele faz as contas, a declaração dele no final é no versículo 9. Mas o que é isso para tanta gente? Parece que André queria acreditar. Parece que André tinha aquela boa vontade. Parece que André vislumbrava a possibilidade, mas ele não sabia como agir. André não sabia como administrar aqueles dons, aqueles talentos. Está ali no meio da obra, vendo a coisa acontecer, mas o que eu faço com isso? Como é que eu faço isso? Então Jesus ensina. Ensina a Filipe e ensina a André. Ensina a Filipe que não é por 200 denários. Aliás, 200 denários dava para comprar, eu tinha feito as contas, agora esqueci completamente. Esqueci de anotar. 200 denários dá para comprar muitos peixes e muitos pães. Só não dava para alimentar a multidão mesmo. Mas Jesus mostra para Filipe assim, Filipe, não são os seus 200 denários. Você pode me dar 2.000, 3.000, eu não me impressiono com isso. Aliás, tem muita gente que se impressiona com orçamentos. Tem muita gente que se impressiona com riqueza. Fulano é rico. E às vezes fulano é rico só porque ele tem um carro novo, mas você não sabe o drama que aquele fulano passa para pagar aquele carro. Não paga escola para o filho, está devendo não sei quem, não sei o quê. Mas o negócio é a aparência. Fulano se mudou para a Barra, fulano está rico. Sai dessa. Eu costumo dizer para mim, eu costumo pensar que quem é rico nesse país tem avião. Se fulano tem avião, eu posso dizer que ele é rico. Se não tem, é algum assalariado. É que a gente se impressiona. A gente é muito impressionável. A gente usa roupa de marca, óculos novo, carro zero, mora num apartamento lá não sei aonde, fala assim, fulano é rico. Isso não impressiona para Deus. Deus olha para Filipe e fala assim, Filipe, você não me impressiona com 200 denários. Primeiro, porque você mesmo não sabe nem o que fazer com isso. E segundo, porque eu posso fazer com muito menos. Absolutamente muito menos. Então, Jesus ensina para Filipe e ensina para a instituição, ensina para a igreja. Orçamentos, valores não me impressionam. Tem muita gente que pensa, eu tenho colegas que falam assim, porque fulano está fazendo ministério, mas também aquela igreja é rica, né? Eu gosto de ver o que Deus está fazendo lá no sertãozão do Brasil. Recentemente recebi as fotos de um colega missionário, mostrando lá o que a igreja dele no interior da Bahia está fazendo com crianças. Não tem templo, mas vidas estão sendo transformadas.
Crianças estão sendo alimentadas. Se a gente pudesse ouvir todas as histórias que nossa Junta de Missões Nacionais tem para contar, a gente veria que não é o dinheiro, não são 200 denários. E depois André aprende com Jesus que não adianta você ter nas suas mãos alguma coisa para fazer se você efetivamente não souber o que fazer. André vem cheio de boa vontade. Olha aqui, Jesus, tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? O que adianta você ter tanto para me entregar se você mesmo não sabe o que fazer com isso? Há um ditado, não sei se você conhece isso do tempo da sua bisavó, que diz assim: nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Vou dizer de novo, tá? Porque é meio complicado, é meio um trava-língua. É da época do Samarone? Não. Você sabia, Samarone? Não, né? Eu também não sabia, eu tive que pesquisar, eu descobri, tá? Não é da minha época isso não. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Ok? Ou seja, tem muita gente que para essas pessoas até é fácil botar a mão no bolso e dizer: aqui estão meus 5 pães e 2 peixes. Uma vez eu vi a história do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele contou que um camarada ricão da igreja dele chegou para ele todo feliz e disse: pastor, vamos estar aí com esse projeto novo da igreja, tá? Ele pegou um cheque e disse assim: ó, está aqui uma oferta que eu estou dando, mas é assim, pastor, diante do tudo, é uma oferta da viúva pobre, tá, pastor? Aí o pastor deu um passo para trás, o pastor Jeremias, muito bem, você, opa, é a viúva da oferta, é a oferta da viúva pobre? Isso é, pastor, não é assim, vai ajudar vocês? Não. Se for a oferta da viúva pobre, eu quero aqueles 2 barcos que você tem lá no litoral do Espírito Santo, eu quero a sua fazenda no interior de Minas, eu preciso também da sua cobertura ali esqueci o nome daquele bairro famoso lá em Belo Horizonte, e aí ele começou a enumerar, porque o pastor conhecia e tinha amizade para falar isso. Que isso, pastor? Porque a oferta da viúva pobre não foi o mínimo. A oferta da viúva pobre não foi 10%. A oferta da viúva pobre foram as 2 moedinhas mais simples, eram 2 centavinhos nossos hoje. Aquela moedinha que você joga no chão assim. Mas era tudo o que ela tinha, ela não tinha mais nada. Então para de hipocrisia, para de arrogância, para de soberba, de achar que você é alguma coisa, porque você se esforça, sacrifica para dar o mínimo. E o que André estava fazendo era dando o mínimo, porque ele estava dando do menino. O grande herói dessa história, nas mãos de Jesus, é o menino, e preciosamente sem nome. Depois de não ouve mais falar desse menino, mas o que ele fez ficou registrado na história. E como eu disse, um dos poucos relatos que aparece nos 4 evangelhos, tão importante quanto a própria crucificação e ressurreição, que é a narrativa que aparece nos 4 evangelhos. Por quê? Porque o reino de Deus se faz com entrega. E o reino de Deus se faz com milagres. O reino de Deus não se faz com números, não faz com cálculos. O reino de Deus se faz com milagre de fé, de corações e pessoas que se entregam totalmente. Vidas, dons, coração, recursos, para que a obra de Deus aconteça. E o que eu aprendo com este menino é que, sem falar de valores, ou sem falar de quantidade, mas a sua coragem em entregar tudo, foi a resposta de Deus para a necessidade daquela multidão. E o que eu quero então que você guarde no seu coração nesta manhã, é que a sua disposição em entregar e entregar-se para Jesus é a resposta dele para a necessidade deste tempo. As pessoas que estão à nossa volta estão como aquela multidão, famintas, carentes, cansadas. Não é hora de fazer contas, não é hora de achar que há limitações ou impossibilidades. O tempo é de você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser resposta da tua boca para essa geração. Eu quero ser os teus instrumentos, a minha vida. Não importa o quanto, não importa a quantidade, não importa. O fato é que eu quero me colocar totalmente nas mãos do Senhor, para que eu seja a resposta de Deus
para a fome desta geração. Você pode fechar seus olhos agora? Eu quero que você encerre este culto colocando no seu coração esta disposição em ser a resposta de Deus. Não estava no Felipe, não estava no André, as pessoas mais próximas de Jesus, não estava. Ou seja, não está na instituição, está no coração de um menino que decidiu colocar tudo à disposição do Mestre. Não foi pela quantidade, não foi pela quantia, foi pelo coração disposto a obedecer. Eu quero desafiar você em nome de Jesus, como parte desta igreja, ou como parte do reino de Deus, onde quer que você esteja, como reino de Deus, a ser em nome de Jesus a resposta dele para a necessidade desta geração. As pessoas à sua volta poderão ver os milagres de Deus na medida em que você estiver disposto a obedecer ao Senhor, colocando tudo à disposição dele. Pai querido, em nome de Jesus, queremos agradecer-te por este tempo de culto que prestamos a Ti, pelas palavras, pelos cânticos, pelos testemunhos, mas especialmente pelo desafio com que despedimos-nos deste lugar nesta manhã. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe para agirmos como aquele pequeno rapaz. Mesmo que tenhamos pouco, ou que tenhamos muito, mas que pouco ou muito represente tudo o que nós podemos colocar à Tua disposição, para que a nossa vida seja o Teu instrumento para a resposta à calamidade, à necessidade, à carência da geração em que vivemos. E que as pessoas à nossa volta venham a conhecer o amor de Jesus por meio de nós, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos, para a honra e glória do Teu nome, neste tempo e em todo lugar. Usa-nos, Senhor. Queremos ser Teus instrumentos para abençoar esta geração, em nome de Jesus. E que a graça de Cristo, o nosso Senhor, que realiza milagres ainda hoje, que olha com compaixão e graça para esta geração, este tempo, que o amor de Deus, infinito, imensurável, que sobra, que inunda, que o Espírito Santo em pessoa nos encoraje pela força, pelo poder para testemunhar, que o Deus triuno derrame sobre nós bênçãos infinitas, na medida em que nós estivermos prontos a nos entregarmos, para a honra e glória do Teu nome, sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E até a noite, se Deus assim permitir, estaremos juntos adorando ao Senhor mais uma vez. Não saia sem dar um abraço ao seu irmão e desejar a ele um dia de bênção e paz em nome de Jesus.